minutinho. Gravação acontecendo. Obrigado. Muito bem, meninos. Boa tarde. Vamos lá. Galera, a gente vai começar com a ideia de potência. A primeira coisa que eu vou lembrar é o seguinte. Quando eu tiver resistor, todas as equações de potência, elas são equivalentes. Então, quando a gente se refere à potência, eu posso falar para você que a potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Preferencialmente, usem isso aqui em questões teóricas para associação em paralelo. Augusto, eu só posso usar essa forma em associações em paralelo? Não, não, não. Você pode usar em qualquer situação. Mas quando eu tiver uma questão teórica de pensar, eu vou mudar duas lâmpadas, uma de resistência maior e outra de resistência menor. Quando eu ligar na minha casa, qual é a lâmpada que vai brilhar mais? A que vai brilhar mais é a de menor resistência, porque a resistência é inversamente proporcional à potência. Então, quando pensar em termos de paralelo, né, você vai... Augusto escreveu paralelo horrível. Associação em paralelo. Aí você vai usar isso aqui. Na hora que a gente tiver uma associação em série, você vai preferir pensar por essa outra equação aqui. Mas, Augusto, eu tenho os dados, eu posso usar qualquer uma das duas para calcular a minha questão? Pode, qualquer uma das duas pode ser usada para calcular a questão. E por que você faz essa distinção aqui? Porque, galerinha, quando a gente tem uma associação em paralelo, a tensão é constante. E quando eu tenho uma associação em série, a corrente é que é constante. Então, nesse caso aqui, a tensão é uma constante. Por isso que é mais fácil eu pensar na fórmula tendo uma coisa constante e uma variável. Aí a potência vai depender apenas da resistência variável. E quando eu estou em série, quem é constante é a corrente elétrica. E aí a potência é diretamente proporcional à resistência, inversamente proporcional no paralelo, diretamente proporcional na série. Augusto, mas se eu tiver dados, se você tiver os números, você pode usar indistintamente qualquer uma das três relações de potência. Tá? Então, essa aqui a gente gosta de chamar de relação geral. Quando eu estou com geradores, aí é que eu vou ter uma certa distinção. A primeira vira potência útil, a segunda é a potência dissipada e a última fórmula é a potência total. Mas isso para gerador. Em termos de resistor, tudo é igual. Outro detalhe, tanto faz a gente estar trabalhando em série como em paralelo. A potência ela vai ser dada pela soma das potências de cada um dos equipamentos. Bom, nessa questão ele fala para mim que você tem duas tomadas disponíveis, na terceira tomada você tem a geladeira, você nunca desliga a geladeira, e aí você pode ligar um micro-ondas de 120 volts 900 watts, um liquidificador de 120 volts 200 watts, uma cafeteira de 600 watts e uma torradeira de 850. Quanto maior a corrente elétrica suportada por um fio, maior é o seu preço. Qual é o fio que vai representar a escolha mais econômica possível? Gente, a escolha mais econômica possível vai ser o fio que seja o mais fino. E quanto mais fino, menor a corrente que ele suporta. Tá, Augusto, e aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou dimensionar qual seria a situação em que eu poderia usar mais equipamentos disponíveis. Eu sempre vou trabalhar na ideia de potência máxima possível. Então, na hora que eu ligar os meus equipamentos, pessoal, eu vou pensar qual é a potência máxima que eu vou consumir. Cara, geladeira você não desliga. Se você desligar a geladeira na sua casa, você vai estragar os alimentos. Então a geladeira fica ligada direto. E aí na tomada 1? Na tomada 1 eu vou olhar o equipamento mais potente que eu posso ligar. Cara, o equipamento mais potente que eu posso ligar aqui é o micro-ondas, que vai consumir 900 watts. Qual é o segundo equipamento mais potente que eu posso usar? É a torradeira, que vai consumir 850. Então, 120 mais 900 mais 850. Ei, Augusto, por que no lugar dos 120 tu não vai colocar a cafeteira de 600? Porque aí a potência consumida fica maior. Porque você nunca desliga a geladeira. A geladeira na sua casa ela é 24 horas por dia ligada. Então, por isso que eu não vou tirar a geladeira para botar a cafeteira.
E se eu quero a maior economia, não era para eu colocar os equipamentos de menor potência e consumir menor corrente? Não, porque você tem que correlacionar a economia com segurança. Então, na economia, você vai ter que botar o equipamento que consuma o fio mais barato, que consuma a corrente elétrica necessária, sendo o fio mais barato. Porém, você tem que supor a situação em que você vai ligar simultaneamente os equipamentos mais potentes. Então, por isso que a gente vai ter aqui a potência ligada de 1870. Repara que não é a máxima total do circuito, porque eu não estou usando a cafeteira, eu estou usando a geladeira no lugar, que nunca desligo, mas é a intermediária. Beleza até aí? Deixa eu ver aqui. Acho que está tudo certinho, então vamos lá. Tem alguma pergunta, meninada? Creio que não. Eu tenho potência, eu tenho a tensão e eu quero corrente. Beleza, Filipão? Então eu vou usar aqui potência é I vezes U. 1870 é a corrente em 120 volts. Ora, Bezão lindo, quando a gente fizer essa continha aqui, nós vamos estar encontrando 15,58 amperes. Acontece que a corrente elétrica que o fio vai suportar, essa corrente elétrica, ela tem que ser maior ou igual à corrente dos equipamentos. Como assim, Augusto? O fio vai passar uma corrente maior? Não, não. O fio não vai passar uma corrente maior. O fio ele vai passar a corrente dos equipamentos. Mas eu tenho que colocar um fio que suporte uma corrente igual ou superior aos equipamentos. O fio, a chave que eu vou usar, ela nunca pode ser inferior à potência do equipamento. Então, o resultado, a corrente que a gente vai usar no fio, ela tem que ser maior ou igual a 15,58 amperes. Meninada, das opções ofertadas, qual é o mais próximo que eu tenho? 20 amperes. Por isso que eu vou te colocar a letra D. Tio Augusto, eu poderia ter colocado aí os 25 amperes, daria certo? Daria, mas não seria a escolha mais econômica, porque o fio de 25 é mais caro. Então eu devo relacionar segurança com custo. Por isso que sempre eu faço a situação da maior potência consumida possível dentro daquele circuito e faço o arredondamento para a primeira opção acima. Augusto, se tivesse uma alternativa de 15,5 amperes, podia marcar? Não. Tinha que ser pelo menos 15,58. E se tivesse 15,58 e 20, aí você marcaria o 15,58. Tá? Você marca ou igual, de preferência, ou ligeiramente superior. E aí, meninada, de boa, tranquilo nessa daí? Posso ir um pouquinho adiante? Creio que sim. Tio Augusto vai pensar aqui na nossa segunda. Segunda questão é uma questãozinha do Enem que eu achei bem interessante aqui para a gente conversar a respeito dela. Por que, Augusto? Ela é uma questão mais de análise dimensional, gente. A questão diz para mim o seguinte: o manual de utilização de um computador portátil informa que uma fonte de alimentação utiliza para carregar a bateria as seguintes especificações: entrada e saída. Qual é a quantidade de energia fornecida por unidade de carga disponibilizada para a bateria? E bateria não é a entrada da fonte de alimentação, a entrada da fonte é a tomada. A bateria vai receber a saída. Então a gente vai estar interessado, meninada, em olhar aqui para a saída. Então tenho 19 volts, 3,16 amperes. Augusto, eu estou pedindo para a gente achar quem é a unidade de energia dividido por unidade de carga. Cara, eu pensei em fazer o seguinte: energia, ela pode ser escrito como potência vezes o tempo.
Já que potência é energia dividido pelo tempo, energia é potência vezes tempo, né? Energia, potência vezes tempo. E quem é quantidade de carga? É a corrente vezes o tempo, gente, já que corrente é I sobre ΔT. Então aqui eu vou estar fazendo I vezes ΔT. Quando o tio Augusto fez isso, ΔT com ΔT a gente vai simplificar. E aí o que é que a gente terá? Augusto, eu tinha que lembrar dessas duas equações? Sim, tá? Isso aqui é interessante que você lembre. Energia, potência vezes tempo, potência é energia dividido pelo tempo, e a corrente é a carga pelo tempo. Então, Bezão, energia pela carga vai ser a potência sobre I. Mas acontece que potência pode ser I vezes U. Aí, olha só o que é que vai ficar para a gente, Bezão lindo. Energia dividido pela carga é I vezes U sobre I. Augusto. Então eu posso simplificar as correntes? Pode. E aí a gente acabou de achar que a energia dividido pela carga é a própria DDP. A energia dividido pela carga vai ser quem? 19 joules de energia por coulomb de carga. Joule por coulomb é exatamente o volt. Augusto, se eu lembrasse que joule por coulomb é o volt, como é que eu ia lembrar disso, hein? Definição de potencial elétrico que a gente relembrou na aula passada. O potencial elétrico é a energia potencial envolvida no transporte de uma carga. Então, na hora que eu tenho o volt, eu vou ter quem, galerinha? O joule por coulomb. Bom, então se eu já lembrasse disso aqui, bastava eu já enxergar direto que era só fazer essa leitura. Isso, só isso já terminaria a nossa questão. Então, uma questão básica de unidades dimensionais. Até aí, galera. Tá de boa, tranquilão? Tudo tranquilo, professor. Massa. Vamos lá. Eu vou deixar aqui a terceira para você fazer. Ela está no TD. O gabaritozinho está no nosso TD. Eu acho que você já tem esse material. Vou já mandar de novo aqui no grupo. Mas a terceira eu vou deixar você fazer. E eu vou fazer rapidinho aqui a nossa quarta. Uma lâmpada de LED, um diodo emissor de luz, ele funciona com 12 volts e tem uma corrente contínua de 0,45 amperes. Eu quero saber, Bezão, qual vai ser a redução de potência se eu substituir uma lâmpada incandescente pelo LED? Pô, isso aqui é de graça, né? Augusto, quem é que vai ser a potência do LED? Vai ser I vezes U. Então eu vou ter, Bezão, 0,45 multiplicado por 12. O LED ele vai consumir 5,4 watts. Qual é a economia que eu vou ter? Cara, eu ia gastar 60. Agora eu só vou gastar 5,4. Eu vou estar economizando 54,6 watts. Poxa, Augusto, uma questão dessa aqui do Enem é. Tanto o Enem como o S, como as faculdades, de uma maneira geral, meninada, eles têm questões mais difíceis, mas têm questões práticas. A nossa quinta questão, ela é igualzinha à segunda. Muda, a segunda não, desculpa, igualzinha à primeira. Eu vou deixar você fazer a quinta também, tá? Então, quando você for fazer a quinta, vou deixar para você fazer. Ela vai ser um espelho da primeira questão. Você vai ter como resposta 30. Eu vou deixar você fazê-la para o tio Augusto. E vamos lá. Equipamentos de medida. Quando eu quero descobrir voltagem, eu uso um voltímetro para medir o.
Corrente elétrica, eu uso um amperímetro. E quando eu quero descobrir resistência elétrica, eu vou usar um ohmímetro ou uma ponte de Whetstone. Na ponte de Whetstone, você vai dar uma olhadinha na teoria do nosso material, você vai perceber que quando a ponte está em equilíbrio, o galvanômetro vai indicar 0 volt. Então, toda vida que ele disser para a gente que não há corrente no elemento central, que o I é igual a 0, a gente vai poder fazer meio pelos extremos. Ora, pesão lindo, eu vou começar resolvendo esses dois sujeitinhos aqui, que eles estão associados em paralelo. Aí eu vou chamar essa associação aqui em paralelo de RP. Pode ser qualquer nome que você queira. Eu estou chamando de RP só porque já tem R1 e R, eu vou chamar de RP para não repetir os mesmos nomes. Você vai lembrar que você vai fazer produto pela soma. R vezes R1 por R mais R1. Aí, feito isso, galera, você vai para a ponte. Quando a ponte está em equilíbrio, é só multiplicar meio pelos extremos. Então, olha só, eu vou te falar aqui, 300 vezes o RP vai ser 150 vezes R. 2RP vai ser igual a R. Augusto, mas quem é o RP? R vezes R1 por R mais R1. Isso vai ser igual a R. Aí, olha só, besão lindo. R, tu pode cortar. Augusto, aí o que é que sobrou aqui para mim? 2R1 sobre R mais R1 é igual a 1. 2R1 é R mais R1. Logo, R1 é igual a R. Se R1 é igual a R, besão lindo, letra B. Então, toda vida que você tiver a ideia de uma ponte e a corrente elétrica ou o valor marcado no centro for 0, DDP 0 volt ou corrente 0 ampere, basta que a gente faça meio pelos extremos para resolver a questão. Até aí tá de boa? Vamos lá. Próximo. A temperatura de um forno é calculada através de uma corrente elétrica indicada pelo amperímetro, como mostra a figura. O resistor R é feito de material cuja resistividade tem coeficiente de temperatura 5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Estando o forno a 20 graus Celsius, o amperímetro indica 2 amperes. Quando o amperímetro indica 1,6 amperes, qual será a temperatura do forno? Galera, nesse tipo de questão aqui, a gente vai desconsiderar eventuais variáveis e vai considerar a temperatura diretamente proporcional à resistência. Lembra da segunda lei de Ohm? Resistência elétrica, ela vai ser dada pela resistividade do material vezes o comprimento dividido pela área. Supõe-se que o fio ele seja muito mais comprido do que espesso. Então, a dilatação de área é praticamente ignorada, é desprezada. E aí eu vou te falar que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Como o comprimento final é o comprimento inicial, que multiplica mais 1 vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura, e a resistência é proporcional ao comprimento, a gente pode escrever, besão, que a resistência final é a resistência inicial e multiplica 1 mais coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Eu posso escrever essa fórmula tanto com a resistência como com o ρ, com a resistividade. O mais correto é envolver a resistividade,
Porque quando eu uso a resistividade, eu já estou envolvendo o ρ, o L e o A. Eu boto todas as variantes possíveis. Mas a gente pode considerar sem nenhum problema que a única variação que eu vou ter é de comprimento. E aí eu vou trabalhar em função disso, meninada. Eu vou te falar então que a resistência final é a resistência inicial que multiplica 1 mais coeficiente de variação vezes a variação de temperatura. Tá, Augusto. Mas acontece que a segunda lei diz que a resistência é ρL sobre A. Mas também existe a primeira lei, que me fala que a resistência pode ser escrita como tensão sobre corrente. Expressão matemática que expressa a primeira lei. Lembrando, tanto a primeira como a segunda lei não são fórmulas, são textos explicativos, que a gente adapta a matemática para isso. Então aqui eu vou fazer, besão lindo, a substituição. Ó. Quem é a minha resistência final? É a tensão pela corrente final. Quem é a minha resistência inicial? É a tensão pela corrente inicial. Tio Augusto, mas não é para eu botar o 0 e o nem nada. A tensão é constante aqui, ó. Então tanto faz. Então eu vou ter 1 mais alfa delta teta. Eu vou pegar, besão lindo, uma tensão e vou simplificar com a outra. Passa o I inicial para cá. I 0 sobre I é 1 mais alfa vezes delta teta. Qual é a corrente final que a gente vai ter? 1,6. E a corrente inicial é de 2 amperes. Isso vai ser 1 mais o coeficiente, 5 vezes 10 a menos 3 vezes delta teta. Ó, essa divisão aqui vai dar 1,25. Aí eu vou pegar esse 1 que estava no segundo membro e vou trazer para o primeiro. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 delta teta. Logo, o nosso delta teta vai ficar 0,25 sobre 5 vezes 10 a menos 3. Matemática você faz do seu jeito, mas eu gosto de passar esse 10 a menos 3 para cima. Tudo bem? Quando eu fizer, eu vou ter o quê? 250 dividido por 5. Gente, a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Acontece que variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. 50 é a temperatura final menos a inicial, que é 20. Logo, a gente vai ter uma temperatura final, besão lindo, de 70 graus Celsius. Letra D. E aí, bezezada, tudo certinho por enquanto? Vou estar passando aqui mais uma. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se está tudo certinho. Por enquanto, ninguém se pronunciando, então vamos adiante. Bezãozada, mais uma de ponte. Vamos ler o que a questão diz para a gente fazer. O circuito da figura a seguir, conhecido como ponte de Whetstone, está sendo utilizada para determinar a temperatura do óleo de um reservatório no qual está inserido um resistor de fio de tungstênio R. O resistor R ele é ajustado automaticamente de modo a manter a ponte sempre em equilíbrio, passando de 4 para 2 ohms. Sabendo que a resistência varia linearmente com a temperatura e que o coeficiente de dilatação é de 4 vezes 10 a menos 3, qual foi a variação de temperatura do óleo? A primeira coisa que a gente vai fazer, galerinha, vai ser descobrir ali quem é aquele RT. Bom,
Como é que eu vou fazer? Vou trabalhar com a ponte. Na hora que a ponte estiver em equilíbrio, eu vou fazer meio pelos extremos. Então, eu vou te falar aqui. O RT, ou R1, como você queira chamar, vezes R vai ser 8 vezes 10. Então, eu vou te falar que o RT ele vai ser 80 dividido por R. RT no início vai ser 80 dividido pelo valor do meu resistor mínimo. No caso, resistor máximo, né, Augusto? E aí, quando eu fiz isso, eu vou falar para você que nessa primeira situação que eu tenho aqui, Bezão, meu RT inicial, ele vai estar valendo quem? 20 ohms. RT final. Eu vou pegar 80 e vou dividir por R. Mas cadê o R? 2. Então, minha resistência passou para quanto? 40 ohms. Aí, se o comprimento final é comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa delta teta, e R é proporcional a L, então R final, deixa eu só permitir aqui a entrada, quem está nos presenteando, o Wilker. Boa tarde, meu amigo Wilker, seja bem-vindo. Aí, galera, eu vou te falar que R final é R inicial e multiplica mais 1 vezes a variação de temperatura. Então, sempre, Augusto, que eu estiver envolvendo resistência e temperatura, eu vou trabalhar com essa equação, sim. Aí, o que é que eu vou te falar? Minha resistência final deu 40, minha resistência inicial foi 20. Cadê meu coeficiente? 4 vezes 10 a menos 3, vezes minha variação de temperatura. Ó, vamos dividir aqui. 40 dividido por 20 dá 2. Isso vai ser 1, mais 4 vezes 10 a menos 3, delta teta. Vou agilizar aqui, ó. Delta teta vai ser 2 menos 1 dá 1. Dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Ora, Bezão, vamos passar esse 10 a terceira para cima. Fica 1000 dividido por 4. Tio Augusto, 1000 dividido por 4, então quanto é que eu vou ter? 250 graus, Bezãozão. E aí, tá de boa? Todos vocês estão com material, né, gente? Me dá um retornozinho aí ou se eu tenho que colocar novamente no grupo. Vou botar no grupo de novo, né? Não custa nada. Vou botar aqui, só um instantinho, vou botar aqui o nosso material novamente no grupo. Pode ser que alguém não tenha baixado, porque eu coloquei bem no final de semana. Pronto, postei novamente aí. Opa, tem razão, obrigado. Letra E, marquei a questão errada, ó. Tio Augusto, presta atenção na vírgula. Obrigado, Cecília. Tio Lesado vai na fazer tudo. Tu já imaginou a desgrama dessa na hora de uma prova? A gente fazer tudo e, por causa de uma vírgula, marcar a opção errada?
Perde a Valeu. questão todinha, né? Pois não é, que perdeu a questão todinha por uma distração dessa, cara, de uma vírgula. Que vacilo. Cecília, obrigado, bebê. Gente, até aí tá tranquilo, né? De boa? Vamos lá, mais uma. Essa aqui ela é uma questão clássica, mas eu gosto que a gente trabalhe e é interessante que ela pode ser cobrada para qualquer faculdade. Ela é bem interessante, principalmente em termos de uniforme. Na UES, apesar da gente estar voltando o curso muito para a UES, eu não diria que ela não seria muito provável, que a UES atualmente ele não bota muita questão de figura. É muito raro. Então, a figura mais elaboradazinha assim seria mais para a ideia do uniforme. Mas vamos lá. Qual é a ideia aqui? Ele fala para a gente que o fusível é o dispositivo de proteção, então a gente já sabe que a corrente do fusível, o fusível tem que suportar uma corrente pelo menos igual ou maior do que a corrente do circuito. Não muito maior, porque senão ele não protege, mas tem que ser ligeiramente maior. Aí, Bezão, ele diz aqui para a gente que quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior do que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente de 500 mA. Ora, Bezão lindo, 500 mA, 500 dividido por 1000, é 0,5 amperes. Tá. Qual é o valor máximo da tensão do fusível? Primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar os pontos de divisão de corrente do nosso circuito. Esse ponto de divisão de corrente a gente vai chamar de nó. Então, ó, isso aqui é o nó, porque a corrente pode ir por cima, pelo meio ou descer. Isso aqui é outro nó, mais um nó e mais um nó. Tio Augusto, aqui no meio não encosta não, é só canto. Então, eu tenho esses 4 nós. Segunda coisa, a gente vai pensar aqui em dar um nomezinho, uma letra para esse nó, só para a gente enxergar melhor. Cara, eu vou chamar esse aqui de A e vou chamar esse de B. Aí eu vou chamar esse cara aqui de C. Tá? Então, esse aqui vai ser C. E eu vou chamar esse aqui, a princípio, de D. A gente vai já brincar a respeito. Bom, Augusto, agora depois que eu fiz isso, o que é que eu estou percebendo aqui? Meninada, olha, de C para B. Se eu vier de C para B, eu posso vir por um resistor de 60 ohms, mas eu posso vir por um resistor de 30 ohms. E aí, Augusto? Aí a resistência de C para B vai ficar 60 vezes 30, 1.800. O 60 mais 30, 90. Isso aqui vai ser 20 ohms. Bezão lindo. De A para D. De A para D, eu posso vir pelo resistor de 120, esse cara que tem um fusível, e eu posso vir pelo resistor de 60. Então, a resistência de A para D vai ficar 120 vezes 60, ou 120 mais 60. Confere, galera. Fio vai dar o quê? O dobro, 40 ohms. Espera aí.
de A para B. Eu venho aqui, ó, passo por esse resistor de 60 indo de AC, e de C a B, eu tenho um resistor de 20. Se eu venho de A a D, eu tenho um resistor de 40. E de D a B, eu tenho mais 40, galera. Isso aqui quem é? AD. Não é mais nó, mas eu vou botar só para você identificar. Isso aqui é o C, isso aqui é o D. Então, ó, de A para C eu tenho 60. De A para C eu tenho 60. De C para B eu vou ter a resistência equivalente de 20. De A para D eu vou ter a resistência equivalente de 40 e de D a B eu tenho mais 40. Olha só, galerinha. Sessenta mais 20, 80. 40 mais 40, 80. Então, tudo isso aqui está me dando um resistor de 40, né? 80 dividido por 2, 40. Agora, vamos voltando. No resistor de 120, eu posso passar uma corrente de meio ampere. Vou te pedir para você prestar atenção aqui para mim. Nesse cara de 120, eu posso passar meio ampere. Acontece que 60 é a metade de 120. E corrente é inversamente proporcional à minha resistência. Então, o que é que acontece? Se o resistor de 120 passa meio, 60 é a metade de 120. Se a metade de 120, vai passar o dobro da corrente, cara. Então, vai passar 1,5 ampere. Como assim, Augusto? Ó, esse sujeito aqui passa 0,5, mas esse aqui é a metade. Se é a metade, passa o dobro da corrente. Então, aqui por baixo, gente, está passando 1,5 ampere. Se por baixo passa 1,5 ampere, por cima também 1,5 ampere. Então, quem é a corrente total? 3 amperes. O RI, 40 vezes 3, quem é a tensão que eu tenho? 120 volts. Então, Augusto, toda a vida que eu tiver esse tipo de questão, posso pensar em fazer a ideia de uma regra de 3 inversa? Pode. Ó, 120 passa uma corrente de meio ampere. 60 vai passar uma corrente I. 60 é igual a 60I. Quem é essa corrente? 1 ampere. Regra de 3, inversa. Meninos, questionem. Tudo certinho? Tio vai passar adiante. Deixa eu ver aqui, entrar no chat. Tudo certo, né? Vamos lá, mais uma. Cara, essa aqui eu vou deixar você fazer. Uma regra de 3 simplesinha, eu vou deixar você fazê-la para mim. Vamos pensar aqui mais algumas, não vai fazer todas, não. Sobrar tempo a gente vai voltando. Mas por precaução, eu vou deixando algumas para você pensar para mim. Aí eu vou te pedir aqui para a gente pensar nessa aqui. Cara, essa questão da US, eu achei ela meio sacana pelo texto. Dá uma lida para mim aí, vai lá, por favor.
Vamos lá? Considere um dispositivo formado por uma bateria com um dos terminais ligados a um resistor. Eu vou botar um resistor e a minha bateria. Agora, caso esse dispositivo seja conectado em paralelo a um segundo resistor, dispositivo todo é esse que a gente tem aqui. Nós vamos pegar esse dispositivo todinho aqui, Bezão, e eu vou ligar a um segundo resistor. Cara, quando eu fiz isso, não tem paralelo aí, está um circuito todo em série. Então, em série, todo mundo é percorrido pela mesma corrente elétrica. Então, saca? Se a bateria liberar uma determinada corrente, a corrente vai passar pelo resistor R, não tem nada no meu circuito, só os dois. Então, a corrente vai ter que dar a volta aqui. Logo, todo mundo é percorrido pela mesma corrente. Nesse caso, o circuito fica em série, onde o I é constante. Aí, Augusto, então quer dizer que o I é constante, todo mundo vai receber a mesma corrente? Vai, letra B. Legalzinha, né? E quando ele fala assim, você jura que você teria alguma mudança. Em paralelo, as correntes vão se dividir. Mas se não tem mais nada no circuito, na verdade, esse circuito aí é um circuito em série. Bom, vou te pedir para a gente pensar aqui nessa 12. Um resistor de 3 ohms é ligado em série a um capacitor de 4 microfarad. Muito bem, Bezãozão. Vou botar um resistor e um capacitor. Vou pegar o meu resistor e vou ligá-lo em série com um capacitor. Aí, esse conjunto é ligado a uma bateria de 12 volts. Polo positivo, pauzão. Polo negativo, pauzinho. Aqui eu tenho U. Muito bem. Aí vamos lá. Cadê o meu U? 12 volts. Cadê o meu resistor? 3 ohms. Cadê o meu capacitor? 4 microfarad. Galerinha, a ideia básica vai ser o seguinte: se o capacitor estiver descarregado, eu considero que eu vou ter uma corrente aí induzida. O que é que acontece? O polo positivo vai roubar elétrons do capacitor e o polo negativo vai fornecer elétrons ao capacitor. Então é como se uma corrente estivesse circulando aqui, 12 por 3, 4. Eu tenho uma corrente de 4 amperes com o capacitor descarregado. Então, com o capacitor descarregado, você desconsidera o capacitor e resolve como se fosse um circuito simples. U igual a RI, 12 dividido por 3, 4 amperes. Aí, depois que o capacitor estiver plenamente carregado, aí você vai lembrar para o Augusto que o capacitor ele tem um isolante, ele tem um dielétrico no meio. E aí, o que é que acontece, tio Augusto? Na hora que esse cabo estiver carregado, ele vai ter um dielétrico que faz com que a corrente seja zero. Mas ainda assim, galera, ele está ligado ao polo positivo do meu gerador e ao polo negativo. Muito bem. Aí eu quero saber qual é a diferença de potencial de cada um. Resistor
ou vai ser RI. Mas acontece que com o capacitor carregado não tem corrente, então ou vai ser zero. Seu Augusto, e para o capacitor? Meninada, o capacitor ele tem uma capacidade constante, né? Então, tio Augusto, quem é essa capacidade desse meu capacitor? É a relação entre a carga e a DDP. Então, para o capacitor, o U é igual à própria força eletromotriz da minha bateria, gente, é 12 volts. Por isso que a resposta vai ser item A. Tudo bem até aí? Lembra que para o capacitor, capacidade é a carga acumulada pela tensão. Lembre que o capacitor ele vai ter a capacidade dele dependente da forma geométrica. Então, no capacitor, a capacidade é constante. Então, C é constante. O C só vai ser alterado se você mudar a geometria. Então, C ele vai depender da geometria. Se eu aumentar o capacitor ou diminuir o capacitor, aí eu vou mudar. E a minha carga, ela é proporcional à tensão. Então, tio Augusto, no capacitor, quanto maior a quantidade de carga que eu tiver, maior a tensão. Então, quando meu capacitor estiver com a carga máxima, ele está com a tensão máxima. E qual é a tensão máxima? É a própria força eletromotriz, por isso que os nossos 12 volts. Pensa no capacitor, meninos, como se você pensasse numa garrafa de água. Uma garrafa de água mineral de 500 ml. A garrafa, independente dela estar cheia de água ou vazia, ela continua com um volume de 500 ml, por exemplo. Então, a minha capacidade seria equivalente ao volume da minha garrafa. Se a minha garrafa tem um volume de 500 ml, ela tem 500 ml seca ou vazia. Então, capacidade constante. A carga é a quantidade de água que você tivesse dentro. Então, tem um limite da carga máxima que eu posso ter. Não posso ultrapassar a carga máxima, mas posso estar zerado. E a gente pode chamar U como sendo a capacidade de matar a tua sede, o número de goles que você pode tomar. Quanto mais água eu tiver dentro da garrafa, maior a voltagem que eu vou ter. Se eu tiver com zero água, carga é zero, eu não posso matar a minha sede. U é igual a zero, mas a garrafa continua com o volume constante dela. Por isso que num capacitor, a capacitância ela é constante, dependente da geometria, e carga e tensão são diretamente proporcionais. Tudo bem, meninada? Vamos lá, tio Augusto, eu vou te pedir aqui para a gente pensar nessa nossa questão 13, eu vou deixar para você, e eu vou te pedir aqui para a gente pensar nessa questão 14, tá? 13 eu vou deixar que você faça. Gente, o LDR, resistor dependente de luz, é um resistor cuja resistência varia com a intensidade luminosa incidente, permitindo a variação da intensidade da corrente em um circuito. A resistência de um LDR varia de 40 até 1 mega. Isso quando submetido a uma tensão constante. Esse LDR vai dissipar uma potência máxima de 100 miliwatts, cuja corrente que o atravessa é, muito bem, toda a vida que você estiver falando em termos de iluminação, estou falando em lâmpada, né? Um resistor dependente de luz, então estou me referindo à ideia de luz, eu não vou tirar nem aqui lâmpada, eu vou falar aqui a ideia de luz. Eu estou usando um sistema comum, usual da minha casa, que é fazer a minha associação em paralelo. E aí, quando eu faço a minha associação em paralelo, eu já combinei contigo que você iria usar aquela equação que potência é U ao quadrado
sobre R. Bezão, acontece que na sua casa a tensão ela é constante, ela depende da companhia geradora. A gente não consegue mudar o U da nossa casa. Por exemplo, aqui no Nordeste nós trabalhamos com 120 volts, 220 volts, perdão, aqui no Nordeste com 220 volts, no Sudeste com 127 volts. Isso é uma tensão que é dependente da própria operadora. Porém, ele está falando para a gente que nós vamos ter uma potência máxima. Olha que potência e resistência estão inversamente proporcionais. Então, quando é que eu vou ter a minha potência máxima? Quando eu tiver a minha resistência mínima. Logo, qual é o valor da resistência que eu vou usar aqui, Bezão? É 40. Então, tio Augusto, explica aí de novo esse trechinho que misturou. Potência é U ao quadrado sobre R. Se eu quero encontrar de você a potência máxima, eu devo usar a resistência mínima. Beleza? Então, isso aqui foi para eu saber que o valor que eu precisaria usar era de 40 e não de 1 mega. Beleza, isso aqui foi a parte da teoria. Então, teoricamente, eu penso nessa fórmula quando eu tenho uma situação em paralelo. Agora, eu vou resolver pelos cálculos que eu tenho. Para resolver, você pode usar qualquer coisa que você queira. Ora, eu quero saber, eu já tenho quem é a potência máxima de 100, já tenho o valor da resistência, eu quero a corrente. Então, galera, matematicamente eu posso vir para essa fórmula aqui. Augusto, mas essa fórmula aí não é em série? Espera aí. As fórmulas podem ser usadas em série ou paralelo. Quando eu falo para você do U ao quadrado sobre R usar em paralelo e do R2 usar em série, é para pensar teoricamente. Então, teoricamente, eu tenho duas resistências, um de 40 e um de 1000. Qual é a resistência que eu vou usar? De 40 ou de 1000? Ah, então eu vou pensar na fórmula que quanto menor a resistência, maior a potência, porque eu vou usar uma lâmpada no circuito em paralelo dentro da minha casa. Aí foi a teoria. Para resolver, velho, eu já tenho a potência, eu já tenho o R, quero o I, eu posso usar qualquer fórmula. Então eu vou usar as fórmulas que eu conheço aqui, ó. Cadê minha potência? 100 mili. 100 vezes 10 a menos 3. Minha resistência é 40 e eu quero achar o I. Ora, Bezão, eu vou te falar que o I ao quadrado vai ficar 100 vezes 10 a menos 3 por 40. Olha, eu vou escrever o 40 como sendo 4 vezes 10 a 1, tá? Por que, Augusto, que eu vou passar esse negócio aqui para cima? Então, eu vou te falar que I ao quadrado vai ficar 100 vezes 10 a menos 4 sobre 4. Ora, Bzão lindo. Raiz de 100 é 10, raiz de 10 a menos 4 é 10 a menos 2 e raiz de 4 é 2. Quando a gente faz isso, (50 vezes 10... Opa, 5, né, Augusto? Que é isso? 10 por 2, 5. 5 vezes 10 a menos 2 amperes. Vamos dar uma arrumadinha nisso aqui, meninada. Aí eu vou te falar que o I vai ser, em vez de 5, eu vou botar 50. Aí, em vez de 10 a menos 2, eu aumento aqui. Ampere. Então, se eu cresço na frente, eu diminuo no expoente. Isso me dá 50 miliamperes, Bezão. 50 miliamperes é letra B. E aí, galera, tá de boa, tá tranquilo? Creio que sim. Deixa eu te pedir aqui para a gente pensar em mais uma.
Mais uma parecidazinha aqui. Ele fala para a gente que quando você tem o diodo emissor de luz, um LED, esse LED ele vai funcionar com a corrente de 20 miliamperes e uma tensão de 4 volts. Se eu ligar esse cara no circuito de 12 volts, o que é que eu vou ter que fazer? Vem cá. Fechar aqui o meu circuito. Vou colocar aqui a minha bateria. Minha bateria tem 12 volts. E eu vou considerar tanto o LED como o resistor auxiliar como sendo resistências, Bezão. Aí o que é que acontece? Ele está dizendo para mim que esse LED funciona com 4 volts. E a corrente elétrica desse circuito ela é única. A corrente elétrica que vai passar vai ser igual para todo mundo. Vai ser uma corrente de 20 miliamperes. Ora, o que é que acontece? O resistor está em série com o LED. Quando essa galera está em série, eu vou te falar que a tensão que eu tenho na série ela é a soma das tensões. É a tensão de um equipamento 1 mais a tensão do meu equipamento 2. Eu vou ligar isso em 12 volts. Eu vou te falar que o equipamento 1 é o LED. Eu vou chamar o equipamento 2 do resistor. Então eu vou te falar, Bezão, que esse resistor aqui vai ter que pegar os outros 8 volts do sistema. Quando você fez isso, o que é que você vai dizer agora para mim? Que I é U sobre R. Ou R U sobre I, ou U igual a RI, enfim, como você gostar de falar. Aí eu vou estar com 8 volts dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Isso vai me dar 400 ohms, meninada. 400 ohms, letra A. E aí, oráculos, dúvidas? Posso ir um pouquinho adiante? Vou estar fazendo aqui mais 4 questãozinhas para a gente terminar. Deixa eu ver, cadê o chat aqui? Ainda tem alguém comigo? Vocês estão bem? Estão vivos? Me dê um sinal de vida aí, vai. Eita. Sério. Tô me sentindo agora naquelas aulas online, assim, que o cara fica sozinho, velho. Não tem ninguém para dar sinal de vida para ele. Ah, olha aí. Pronto. Pois é, pelo menos para eu saber que tem alguém vivo, gente. Faça isso não. Vamos lá. Galera, mais um aqui. Ele fala, gente, que um fio cilíndrico ele tem 2 metros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro. Quando ele é submetido a uma tensão constante, dissipa 200 watts de potência. Considerando a resistência invariante, é correto afirmar que a potência dissipada em watts por um outro fio do mesmo material, que apresenta o mesmo comprimento, porém a metade do diâmetro, com o dobro da voltagem é. Então, peraí, vamos lá. Eu vou começar aqui com o fio 1, galera. Eu vou te falar que resistência vai ser ρL sobre A, segundo a lei de Ohm. Só que quando ele fala para a gente aqui que os nossos fios eles são feitos do mesmo material, eu posso isolar o ρ de um fio com o ρ do outro. Então, olha só, ele está dizendo para mim que eu tenho o mesmo material, o ρ é igual, tá? E ele fala para a gente que a gente vai pegar um segundo fio que apresenta o mesmo comprimento. Então, dos dois fios, ρ e L vai ser igual. Então, eu vou te falar que ρL vai ser RA. ρL vai ser R vezes I raio ao quadrado.
Acontece que o raio é metade do diâmetro, Bezão. Então, eu vou falar para você que a resistividade do material vezes o comprimento vai ser resistência vezes π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E vou deixar isso aqui guardadinho para eu usar agora em seguida. O ρL do primeiro fio é o ρL do fio 2. Resistência do primeiro fio e diâmetro 1 ao quadrado. 2 vezes 10 a menos 3 metros sobre 4 vai ser igualzinho a R2 e aí ele está falando que o nosso segundo fio, submetido a uma tensão constante, se considerando a resistividade correta, afirmar que um segundo fio de mesmo material que apresenta o mesmo comprimento e metade do diâmetro. 1 vezes 10 a menos 3 sobre 4. Por que tu botou 1? Metade do diâmetro. E bora brincar. Π e 4, vou simplificar. 10 a menos 3, com 10 a menos 3 eu vou simplificar. Então eu vou te falar que R1 vezes 2 ao quadrado é 4, igual a R2. Deixa isso aí guardadinho. Meninada linda. Quem é minha potência? É U ao quadrado sobre R. Quem é minha potência 1 é 200, né? Mas quem é 200? 200 é U ao quadrado sobre R. Quem é minha potência 2? É o dobro da tensão. Então, vai ser 2U ao quadrado sobre 4R. É 4U ao quadrado sobre 4R. Ou seja, é U ao quadrado sobre R. Assim, a potência 2 é igual à potência 1. E aí, quanto é essa potência? 200 watts. Recebido aí, meninada linda? Então, Tio Augusto, toda a vida que eu tive a ideia de uma questão desse jeito aí, eu posso levar em consideração essas proporções? Pode, sem nenhum problema. Né? Lembra que o raio é metade do diâmetro, por isso que quando a gente coloca o raio ao quadrado, é o diâmetro sobre 2 ao quadrado, por isso que fica diâmetro ao quadrado sobre 4. Tudo bem, meninada linda? Vamos lá, mais uma, quase se deixando em paz. O choque elétrico, ele caracteriza-se... Acho que essa aqui tá tão bestinha, né? Vou deixar você fazer essa aqui, vai, não vou me meter nessa não, vou para 18. Os motores elétricos apresentam algumas vantagens em relação aos impulsionados por combustíveis fósseis. Para que uma bateria de um determinado carro elétrico seja completamente carregada, é necessária uma carga de 5 horas a partir de uma fonte que forneça 2 kW de potência. Considere que a energia transmitida pela fonte, 80% seja armazenada na bateria. Então, vem cá, gente. Energia vai ser o rendimento vezes a potência vezes o tempo. Eu vou ter 80% de rendimento
numa potência de 2 kW em 5 horas de funcionamento. Então, eu vou falar para você que eu vou ter 2 vezes 5, 10, 8 kWh de energia. Aí ele fala para mim que um carro ele percorre 6 km a cada quilowatt. Qual é a distância que esse carro vai percorrer? Ora, aqui é uma regrinha de 3 simples, né? Você faz até de cabeça. 1 kWh eu percorro 6 km. Com 8 kWh, qual é a distância que eu vou conseguir percorrer? Visão, eu vou percorrer 48 quilômetros. Questãozinha da UES do ano passado. Muito bem, tranquilo, de boa? Vamos lá para... Desculpa, bebê? Essa daí eu tinha errado quando fiz ano passado. Mas agora, se tocou? Agora eu não erro mais, não. Deu pra Top. entender. É porque às vezes na pressa, né, a gente esquece de botar o rendimento. Sim. Dava um nervosismo, porque era segunda. Eu acho que foi segunda fase essa questão aí. Isso, Aí perfeito. várias questões que eu não sabia fazer. Essa foi por chatice que eu errei. Pronto. Aí é aquele lance. Agora que você está se esforçando, você está se dedicando mais, está assistindo as aulas direitinho, em plena segunda tarde você está aqui. Então não tem perigo, agora você vai brilhar. Sim. É ter aquela calma na hora de pegar a prova, começar a ler e ver as questões mais fáceis, e depois a gente vai para as outras questões. Algumas era difícil? Não, mas ela não era o que a gente esperava da UES, né? Sim. É uma questão mais Enem. Por isso que nessa aula de hoje eu também puxei algumas questões do Enem. Porque de vez em quando, querendo ou não, gente, o Enem está dando aquela pegada que está dominando tudo. Não tem para onde a gente correr. Uhum. Vamos lá, mais uma. Galera, considere um arranjo natalino formado por 3 lâmpadas incandescentes idênticas ligadas entre si, de modo a formar um arranjo triangular. Vou fazer minha base triangular. As lâmpadas são ligadas entre si, formando um triângulo, mas não significa que a minha lâmpada tem que estar no canto do triângulo. Eu posso botar em qualquer canto. Então, eu vou imaginar, bebê, botar uma primeira lâmpada aqui. Eu vou imaginar uma segunda lâmpada aqui e uma terceira aqui. Meu arranjo está triangular com 3 lâmpadas. Aí vamos lá. Nesse arranjo, cada elemento da associação tem um de seus terminais ligados a um único terminal da outra lâmpada. Ó, terminal de uma lâmpada, terminal da outra. Perfeito. Dessa forma, 3 pontos que podem ser conectados aos polos da bateria. 1, 2, 3. Supondo que sejam escolhidos 2 desses pontos. Qualquer um, gente, vai ser igual. O tio vai escolher aqui embaixo. Essa aqui é minha bateria. Se você olhar direitinho para esse circuito, eu vou admitir as lâmpadas como resistores. Olha só o que é que eu estou tendo aqui. 2 lâmpadas em cima, RR, e uma lâmpada embaixo, bezãozão. Eu vou chamar só de R. Corrente odeia resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, Augusto, eu posso pegar essa figurinha aqui e ainda dizer o seguinte, ó. R mais R dá 2R. E aqui eu tenho só R. Gente, se você disser para o tio Augusto que aqui em cima vai circular uma corrente I, quanto menor a resistência, mais corrente eu vou ter. A resistência de baixo é metade da de cima. Se é metade, vai receber o dobro da corrente. Ora,
Eu posso pensar aqui de duas maneiras distintas, Bezão. Eu posso falar para você que a potência é U ao quadrado sobre R, e aí onde eu tiver a menor resistência, eu vou ter dissipação de maior corrente, porém mais brilho. Mas se você quiser também, você pode pensar para mim naquela ideia de que potência vai ser quem? I vezes U. O U é igual para todo mundo, porque eles estão em paralelo. E aí o que é que vai acontecer? Quem estiver recebendo a maior corrente está tendo com a maior potência. Então uma lâmpada vai receber mais corrente que as outras, então vai brilhar mais. Duas lâmpadas vão ter um brilho menor e uma lâmpada vai ter um brilho maior. Até aí, tudo certinho? Então, Augusto, toda vida que eu tiver essa ideia de corrente elétrica, eu vou sempre lembrar disso, que a corrente é inversamente proporcional à resistência? Vai ter que lembrar, gente. Quanto menor a resistência, maior a corrente que você vai ter. E a gente vai fechar com a 20ª. Também da UES. Duas lâmpadas incandescentes são praticamente iguais, exceto pelo afilamento de uma delas, que é mais espesso. Resistência elétrica, Rho L sobre A. As lâmpadas são praticamente iguais, mesmo material, mesmo comprimento. A diferença é que um filamento é mais espesso. Quanto mais largo for o filamento, quanto maior a área, menor a resistência. Mas quando falar de lâmpada, eu estou te falando de luz. Você vai pensar sempre que você faz essas ligações em paralelo na tua casa, em hospitais, em fábricas, enfim. Eu só uso em série em situações especiais, como enfeite de Natal, e aí ele vai ter que deixar bem claro que está em série. E aí eu vou pensar que potência é U ao quadrado sobre R. A lâmpada de maior espessura vai ter menor resistência. Quando ela tem menor resistência, ela vai brilhar mais. Então, a lâmpada de maior espessura acaba tendo mais resistência, tendo mais resistência, tem maior brilho. E aí, meninada, de boa? Deu para sacar a questão? Alguma perguntinha, algum questionamento aqui para o tio Augusto? Então pronto, a gente dá aquela paradinha por hoje. Eu deixei aí 5 questões para você tentar fazer para mim. Já já eu ponho o gabarito delas. E eu queria que você praticasse. Nos encontramos em breve. Beijo, até semana que vem, meninada. Valeu, querido. Tudo de bom.